Bom dia, meus amores. Bom dia, meus queridos. Estou morrendo de saudade de vocês. Estou morrendo de saudade das nossas aulas, presenciais. Mas vocês sabem que no momento faz necessário a gente estar passando, por esse processo de isolamento. Até porque, para a nossa segurança e para que a gente fique afastado de vez desse vírus, desse Covid-19, é necessário que a gente se resguarde, que a gente se proteja, Mesmo assim, nós vamos continuar dando nossa aula nesse formato, certo? Para poder atingir o nosso objetivo, que é o conhecimento de vocês. E eu peço ao Senhor todo dia, e eu creio no Senhor, que em breve nós estaremos de novo de volta à nossa sala de aula, a nossa rotina escolar, com muita segurança, e todos estarão bem, estejamos bem, Vamos pedir ao Senhor, continuar pedindo ao Senhor para que isso venha acontecer o mais breve possível, tá certo, gente? Bem, e hoje, a nossa aula de hoje, vai ser sobre a temática composição e decomposição de matéria, certo? Vocês podem observar que nós temos aqui dois recipientes. Um deles é água mineral, olhe, e nesse daqui nós temos desinfetante. Mas o que eles dois têm em comum, Probia? Eu vou responder a vocês. Os dois são misturas, certo? E vocês sabem, gente, o que é uma mistura? Não? Pronto, eu vou responder. A mistura é a união de dois ou de mais materiais. Essas misturas, elas podem ser homogênea ou pode ser também heterogênea. Elas são homogêneas quando apresentam um aspecto uniforme, ou seja, quando não pode distinguir o que há ali, certo? E elas são heterogêneas quando possuem mais de uma fase, onde nós podemos distinguir o que tem dentro de cada recipiente. E para dar procedimento, lá no livro de ciências, você vai fazer um estudo complementar, que está na página 62 até a página 66. E logo em seguida, você vai assistir a um vídeo muito interessante, que ele vai complementar a nossa aula. Ao final do vídeo, será dada uma pesquisa para vocês realizarem, certo? Para a gente compor a nossa atividade, certo? Então vamos lá, se preparem para assistir o vídeo e tenham uma boa aula. De sua casa e pensou, de onde ela vem? Pois é, a água que bebemos não vem diretamente de um rio para a nossa caixa d'água. Entre a fonte e a nossa casa, a água precisa ser tratada. O tratamento de água é um processo que serve para tirar impurezas dela e torná-la potável. Todo esse processo de tirar as impurezas da água envolve muitos conhecimentos sobre os métodos de separação de misturas. Então, antes de tentar entender como acontece o tratamento da água que bebemos, vamos conhecer alguns métodos de separação de misturas, começando por... A decantação é um processo que permite separar materiais que têm densidades diferentes e não são miscíveis, ou seja, não se misturam, como por exemplo, areia e água. Para separar os dois, segundo esse processo, basta verter a água em outro recipiente. Como a areia é mais densa, fica no fundo do recipiente e não cai junto com a água. Também podemos separar por decantação uma mistura de líquidos immiscíveis. Normalmente, em laboratórios, é utilizado o funil de decantação para esse fim. Com esse funil, a separação é controlada por uma torneira, onde o mais denso escorre para outro recipiente e o menos denso fica no funil. Agora,
vamos imaginar uma mistura de vidro em pó e sal de cozinha. Como separá-los? Primeiro, adicionamos água à mistura. O sal de cozinha se dissolve na água, já o vidro em pó não. Podemos ver que o sal, que ficou dissolvido na água, foi separado do vidro em pó. Este já é um processo de separação e é chamado de dissolução fracionada. Agora, para separar a solução de sal e água do vidro em pó, que está insolúvel, precisamos realizar uma filtração. No processo de filtração, o sólido fica retido em um filtro, enquanto o líquido passa. Aqui estamos utilizando um filtro de café. Por fim, para obtermos o sal da maneira que tínhamos inicialmente, sequinho, precisamos separá-lo da água. Para isso, vamos recorrer à evaporação, que consiste em evaporar o solvente, neste caso a água, restando o sólido que estava dissolvido, nesse caso o sal de cozinha. O próximo método de separação é talvez o mais antigo de todos, a catação. É simplesmente a separação manual de uma mistura, como a separação dos feijões ruins daqueles que são bons antes de cozinhar. E se nós fôssemos separar dois tipos de plástico, o polipropileno, utilizado em embalagens, e o PET, que compõe as garrafas plásticas? Uma maneira ideal seria jogar os dois plásticos em água. Como o PET é mais denso que a água, ele afundaria. Já o polipropileno, que é menos denso que a água, flutuaria. Esse tipo de separação de misturas é chamado de flotação. Agora, e se por algum acaso do destino eu tiver uma mistura de açúcar e sal grosso? Um método bem prático para fazer esta separação é a peneiração. Consiste em separar sólidos que possuem grãos de tamanhos diferentes usando uma peneira. O sólido com grãos menores do que o buraco da peneira passam, enquanto os de tamanho maior ficam retidos. Ainda pensando em misturas de sólidos, vamos considerar uma mistura de ferro e enxofre. Um bom jeito de separá-los seria através da separação magnética, método usado para separar metais ferromagnéticos presentes em uma mistura por meio da atração com um ímã. O ferro é atraído pelo ímã, separando-se do enxofre. Agora, como obter água pura a partir da água salgada? O método então vai ser a destilação simples. Neste tipo de separação, ideal para qualquer mistura de sólido dissolvido em líquido, a mistura é aquecida. O solvente evapora, restando apenas o sólido. Diferente do que vimos na evaporação, o vapor de água é condensado e se torna água líquida novamente, ao passar por um condensador, que possui água corrente em contato, que serve para resfriar os vapores. A água condensada é recolhida em outro recipiente, agora sem o sal dissolvido. Por fim, o último método de separação que veremos é a destilação fracionada. É utilizada para fazer a separação de líquidos miscíveis, como água e álcool. É bem parecida com a destilação simples. Possui um recipiente que é aquecido, um condensador e um recipiente que coleta os líquidos condensados. A diferença é a presença de uma coluna de fracionamento. Antes de atingirem o condensador, os líquidos evaporados da mistura passam por essa coluna, que vai separá-los, deixando que cheguem ao condensador separadamente. Em seguida, o líquido que chegou primeiro ao condensador condensa primeiro e é coletado primeiro. Bom, agora que já foram apresentados alguns métodos de separação de misturas, eu posso lançar uma pergunta. Qual é o processo de tratamento de água? Faça uma pesquisa para descobrir quais são as etapas envolvidas no tratamento de água e quais são os métodos de separação de misturas que são utilizados. Então, gente,
Boa pesquisa, hein?